Boa noite, pessoal. Vamos fazer a correção das atividades, então, que eu deixei para vocês da última aula sobre PA. Na número 17, eu tinha uma PA menos 6, menos 2 e 2. Bom, neste caso, eu dizia assim no exercício, ó, calcule o oitavo termo de uma PA. Bom, se a PA é esta aqui, eu já tenho o primeiro termo, que é o A1, aliás, A1 menos 6. Eu tenho a razão, que vai ser sempre o segundo menos o primeiro. Então, eu tenho menos 2 menos 6. Vai dar menos 2 mais 6, pela regrinha. Que vai dar 4, a razão. Né? Que vai ser a diferença de um termo para o outro. Eu tenho o número de termos, porque o exercício diz, calcule o oitavo termo. Então, oitavo, nono, décimo, vigésimo, sempre vai ser o N, tá? Então, oitavo é o N, é o número 8. Então, esse oitavo termo, quem é que faltou? O AN, que é o último termo, porque eu quero saber qual vai ser esse oitavo termo ali dessa sequência. Aqui, gente, ó, tem uma reticências, tá? Não apareceu, mas tem uma reticências aqui, ó, tá? Quer dizer que para nós calcularmos esse último termo, ela vai ter que ter uma sequência, então eu esqueci de colocar ali. Bom, substituindo na fórmula, eu tenho, então, a formulazinha AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, AN igual a menos 1, que é o menos 6, mais, entre parênteses, o N menos 1, que é o 8 menos 1, vezes o 4, que é a razão. O que eu vou resolver primeiro nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter que resolver o que está dentro do... Esse parênteses aqui é a primeira coisa que a gente vai resolver. 8 menos 1, 7. E aí agora eu tenho assim, ó, menos 6 mais 7 vezes 4. Numa subtração, numa soma junto com uma multiplicação, a primeira coisa que nós vamos resolver é a multiplicação. Então, primeiro multiplica, depois eu vou resolver a soma ou subtração. Então, 4 vezes 7, 28, 28 menos 6, 22. Esse aí é a 17. A 19, eu digo o seguinte na 19. O que eu tenho que calcular? O sétimo termo de uma PA é 75. Então, eu digo que o sétimo termo é o 75 e que a razão é 11. Quem é que está faltando? O primeiro termo. Eu quero saber o primeiro termo. Então, o sétimo termo, ó, como eu disse para vocês, sexto, sétimo, décimo, oitavo, sempre vai ser o número de termos, é o N. Então, eu digo que o sétimo termo é 75. Então, lá no finalzinho da minha sequência é o 75, é o último termo. A razão é o 11 e eu quero saber o primeiro termo. Substituindo todos os termos na fórmula, substituir o AN, o A1 eu quero saber, o N, 7 menos 1 vezes o 11. Então, primeira coisa, entre parênteses ali, 7 menos 1, 6. E aí, como aconteceu lá no outro, a primeira coisa, vamos multiplicar. 6 vezes 11, 66. Só que eu tenho o A1 aqui, ó. E o A1 é a minha variável que eu tenho que isolar para saber o valor do A1. Esse 75 está aqui, eu troquei de lado o 66, troquei de sinal. Então, eu tenho 75 menos 66, eu tenho 9. O A1 é o 9. E o 20, porque o 18 não era para fazer, até eu coloquei ali um risquinho, não era para fazer. Então, o 20. Qual o 20º termo da PA? 2, 5 e 8. Então, eu tenho o primeiro termo, que é 2. Tenho a razão, que é 3. Tenho o número de termos, que é 20. Porque eu digo ali, né, qual o 20º. 20º é 20. Que vai, então, eu tenho que calcular o AN. AN é igual a 1, que é 2. N menos 1 é 20 menos 1 vezes a razão. Então, eu tenho 19 vezes 3, 57. Ó, tem uma soma, tem uma multiplicação. Primeira coisa que eu vou resolver é multiplicação e depois eu vou somar, que vai ser o 59. Ok? Vou deixar mais uma atividade para vocês para a próxima aula.